Oremos, meus irmãos. Pai, nós queremos te agradecer, porque neste momento nós vamos ouvir a tua palavra, vamos ouvir o teu evangelho, vamos experimentar da tua graça, porque toda vez que nós abrimos a tua palavra, Senhor, nós experimentamos do Senhor, ó Deus. Nós temos essa experiência, experimentamos do Senhor, ouvimos a tua voz, e eu quero pedir, Pai, que o teu Santo Espírito, neste momento, nos dê atenção para ouvirmos a tua voz, ó Deus. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, nós estamos caminhando e nós vamos entrar neste momento no capítulo de número 9 de Marcos. Capítulo número 9 de Marcos. Um capítulo de virada. Uma das experiências mais marcantes dos evangelhos. Mas antes da gente falar das experiências mais marcantes do evangelho, existe uma experiência existencial que nós todos temos, que cria um grande dilema no nosso coração. Todos nós aqui, provavelmente, a não ser que você tenha um coração de pedra e seja um niilista. Não existe beleza em nada e não existe esperança em nada. Daí, talvez você não passe por esse dilema que eu vou falar para vocês agora. Mas, se você é como eu, não tem um coração de pedra, você passa por esse dilema. O dilema da expectativa versus realidade. Já passou por esse dilema? O dilema da expectativa versus a realidade? Toda vez que eu vou em determinada rede de fast food, eu passo por esse dilema. O dilema da expectativa versus a realidade. Vocês já passaram por isso? Vocês chegam, olham aquela foto do lanche todo montado, de maneira especial para a foto. Certo? Para a foto. E daí você fala, vou escolher isso aqui. Porque nós somos altamente visuais, não é verdade? Então você olha aquela foto, aquilo que enche os seus olhos, né? E cria, daqui a pouco eu tiro lá, eu sei que você está com fome, para você não ficar aí, né? Daí você saliva, né? Na sua boca e você fala, eu quero este. Daí você pede, paga, diga de passagem, caro por aquilo, e quando você abre aquela maldita caixinha, você vê que aquela foto não existe. Você vê que aquela foto realmente não existe. Certo? Essa é a experiência que você passa na loja do fast food, mas talvez você passe isso na sua vida também. Na sua vida. Você tinha uma expectativa com a sua vocação, com o seu emprego. Talvez você falou assim, vou me tornar professor e vou mudar o mundo. Vou mudar o mundo. Vou me tornar professor e vou mudar o mundo. Vou influenciar a mente dos jovens. E quando você vai para a sala de aula, meu Deus. Ou você talvez se envolveu com política, ou você se envolveu no meio empresarial, em qualquer uma das nossas áreas, muitas vezes nós vamos com expectativas altas, mas quando nós nos encontramos com a realidade, nós lidamos com esse dilema. Tudo aquilo que nós construímos na nossa cabeça, toda aquela expectativa que enche os seus lábios de saliva, ou o seu coração de sonhos, quando você olha para a realidade, você fala, uau.
Dá até aquela desanimada, não dá? Quando eu abro a caixinha do fast food, não vou falar nomes aqui para não, né? Para não dar problemas, né? Porque tudo hoje nesse Brasil dá problemas. Você fica decepcionado. Você fica decepcionado. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem essa mesma experiência com Deus? Você tem essa mesma experiência com Deus? Você cria uma expectativa a respeito de Deus. Você cria uma expectativa a respeito na vida da igreja. Você cria expectativas. E elas são correspondidas? Porque eu gostaria de falar isso com vocês hoje. Nós vamos tratar de um texto muito profundo da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, que fala sobre isso, sobre expectativa e realidade. E muitas vezes nós criamos expectativas que são nossas. Eu diria o seguinte: algumas das nossas expectativas não passam de vã fantasia. Algumas das nossas expectativas, elas não passam de vã fantasia. Nós construímos isso no nosso coração, mas elas não têm conexão com a realidade. Não tem. Eu sei que talvez você tenha isso em casa e não se sinta culpado por isso que eu vou falar agora. Talvez você tenha na sua casa um negócio chamado caixinha de promessa. Você tem isso na sua casa? Caixinha de promessa? Ninguém tem. Tinha. Louvado seja o Senhor. A gente tem então deve ser, eu devo estar ficando velho. Porque talvez caixinha de promessa seja um negócio, né, de crente velho, né? Mas os mais velhos aqui, ou melhor, os mais experientes, vão se lembrar disso. Tinha uma caixinha assim, com promessas. E cada dia você sacava uma promessa e você lia essa promessa. Qual que é o problema disso? Essa promessa, não é que essa promessa que você saca da caixinha de promessas, ela não é real, ela não é verdadeira. Ela é real e ela é verdadeira porque ela está na palavra de Deus. No entanto, muitas vezes, quando nós lemos ela descontextualizada do texto que ela faz parte, nós criamos o quê? Uma imagem não real daquela promessa. Nós criamos uma imagem não real. Nós colocamos ela no nosso contexto. Nós abraçamos essa promessa fora do contexto real dela. E daí, meus irmãos, cada coração uma sentença. Cada coração uma forma de ver a coisa. Cada coração passa pelos seus achismos e pelos seus imperativos. Daí temos problemas. E sérios problemas. Sendo assim, eu gostaria de trabalhar com vocês o seguinte tema: quando a realidade supera as nossas expectativas. Quando a realidade supera as nossas expectativas. Jesus diz no seu evangelho,
Foi citado isso no Brasil todo, João 8,32, no Brasil todo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi citado de maneira descontextualizada. Descontextualizada. E por quê? Porque aquilo não é uma verdade? Não, é a verdade. Realmente, aquele texto, ele fala de que você conhece uma verdade. No entanto, não é um conceito de verdade ou uma verdade da nossa cultura. O que Jesus está falando é que quando você conhece a verdade, e nos evangelhos, a verdade é uma pessoa, é o próprio Cristo. Quando você conhece a verdade sobre quem é Jesus, essa verdade, que é a verdadeira realidade, te liberta. Em outras palavras, quando você lê o texto de Atos, quando Paulo está pregando aos atenienses, ele vai dizer, porque nele nós movemos, vivemos e existimos. Porque nele, em Cristo, nós vivemos, porque nele, em Cristo, nós nos movemos, porque nele, em Cristo, nós existimos. Por que Paulo está dizendo isso? Porque fora de Cristo não existe o quê? Realidade, verdade. Tudo é fantasia. Tudo é fantasia. Tudo é sonhos quebrados. Tudo é expectativa frustrada, porque fora de Cristo, tudo é expectativa frustrada, tudo é vazio. Então, gostaria de convidar vocês a lermos os primeiros versículos do capítulo 9 do Evangelho de Marcos. E o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte, é que a realidade do reino de Deus supera nossas expectativas, pois em Cristo tudo se cumpre. A realidade do reino de Deus supera todas as nossas expectativas, porque Cristo Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Veja o que o texto vai nos mostrar, a partir do verso de número 1. Ele disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas como um branco resplandecente, como nenhum lavadeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Nós temos aqui um evento sobrenatural. Um grande evento. E um evento que no Evangelho de Marcos marca a sua transição brutal. A partir deste momento, como nós vimos semana passada, Jesus começou a ensinar de maneira enfática aos seus discípulos qual era de fato a sua missão. E a partir deste momento, então, ou deste evento sobrenatural, nós temos alguns princípios. Como Jesus é aquele que cumpre as grandes promessas de Deus. Primeiro, perceba o que acontece no versículo de número 1. A palavra aí que nós estamos vendo, quando os tradutores traduzem ela por garanto-lhes, na verdade essa palavra é o amém. Usada no início da frase, transmite a conotação de algo a ser cumprido, uma expressão de absoluta confiança e convicção. A primeira palavra do texto, quando Jesus abre uma nova sessão
E você percebe, na maioria das Bíblias, o versículo 1 do capítulo 9 está ligado ao evento anterior. No entanto, este pobre teólogo humilde de Sorocaba entende que ao estudar o texto, você percebe uma transição, até mesmo na fala de Jesus. E como que eu percebo essa transição? Através deste amém. Amém. Jesus, então, ele coloca um ar solene ao seu discurso, ou a esta passagem. Ele fala: verdadeiramente estou dizendo a vocês que algo vai se cumprir. Este é o amém. Verdadeiramente estou dizendo para vocês que algo vai acontecer. Agora, a pergunta é: o que vai acontecer? E o texto nos informa que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com o quê? Com poder. E daí você precisa fazer a conexão com o capítulo 8. Neste momento, Jesus está falando a quem? Você precisa, quando você está lendo as Sagradas Escrituras, você precisa perguntar a quem Jesus está direcionando as suas palavras. A quem Jesus está direcionando as suas palavras? Segundo o capítulo de número 8, ele está direcionando essas palavras à multidão e aos discípulos. Lembra? O que ele faz? Em determinado momento do capítulo de número 8, ele chama para si a multidão e os discípulos e começa a dar vários ensinamentos. Vários ensinamentos. Então, diante disso, algo chama atenção. Nem todo mundo experimenta a promessa que Jesus está colocando aqui. Olha o que o texto diz. Ele diz que alguns. Jesus está falando com os discípulos e a multidão. E daí Jesus olha para esses dois grupos distintos e diz: tem um amém aqui, tem uma promessa, tem algo que será cumprido, tem algo que vocês experimentarão, tem algo que vocês verão, mas não é para todo mundo, é para alguns. Então perceba essa realidade. Jesus falou à multidão e aos discípulos. E Marcos quer que seus leitores reconheçam se fazem parte da multidão que ouve, mas não experimenta, ou dos discípulos eleitos que são o quê? Agraciados. Todas as vezes nós estamos falando que o evangelho está formando o quê? Uma comunidade de discípulos. Qual é a diferença de alguém que está na multidão e alguém que é discípulo? Qual é a diferença? Qual é a diferença de alguém que ouve e até mesmo experimenta alguns dos benefícios de ouvir e de caminhar com Jesus? Então a multidão ela experimenta os benefícios de ouvir Jesus? Experimenta. Em vários momentos, Jesus discursa a multidão, Jesus fala à multidão, Jesus atrai a multidão. Em muitos momentos, Jesus cura a multidão, Jesus alimenta a multidão experimenta dos benefícios do reino de Deus o tempo inteiro. No entanto, existem algumas bênçãos ou algumas promessas que só os discípulos desfrutam.
que só os discípulos desfrutam. E daí Marcos está olhando para os seus leitores, que somos nós, e dizendo assim: aonde você está? Aonde você está? Quem você é? Sabe aquela pergunta que nos incomoda diante do Evangelho, que nos tira o conforto? Porque, veja só, estar na multidão é uma das coisas mais legais que existem. Não é verdade? Estar na multidão é uma das coisas mais gostosas que existem, porque você tem todo ou tem alguns benefícios, mas nenhum compromisso. Mas nenhum compromisso. E aqui está a diferença. Todos aqueles que estão na multidão recebem os benefícios, mas não têm o quê? Compromisso. Existem algumas bênçãos, algumas promessas, que são somente para quem? Para os discípulos. Então perceba o que o texto mostra e como isso se desenrola. Veja, aqui estão de modo... daí o texto mostra que aqui, então, de modo nenhum experimentarão a morte, alguns que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes que venha o reino de Deus, e antes de verem o reino de Deus vindo com poder. E daí, lógico, existem 3 possibilidades. E para mim, eu já vou dizer de cara, para mim todas essas possibilidades são reais e na minha interpretação elas são progressivas. Elas são progressivas. Perceba quais são essas possibilidades. Alguns acreditam que Jesus se referia à transfiguração que ocorreria em breve, onde Pedro, Tiago e João viram a Jesus em glória. Então, logo depois desse texto, nós vamos entrar nele, no texto da transfiguração. Jesus está dizendo: olha, alguns de vocês aqui não vão morrer antes de verem o reino de Deus se aproximando. E daí nós temos um grande evento onde nós vemos a glória do reino. Nós vemos a glória do reino. Mas daí você pode até perguntar assim: mas só para 3? De todos os discípulos, dos 12, só 3 viram? Alguns comentaristas dizem que isso era para reforçar a liderança daqueles 3 homens. Ou, no entanto, aqueles 3 homens, como influenciadores do grupo, viram aquilo para mais tarde fortalecerem o grupo. Mas na minha compreensão teológica, isso é progressivo. Porque não são só os 3 que experimentam a vinda do reino de Deus. Perceba. Se você lê as Escrituras como uma grande história, você vai perceber então que outros pensam que Jesus se referia a uma ressurreição e a sua ressurreição e ascensão, mostrando que o reino viria pela cruz e ressurreição, evidenciando o poder de Deus na Páscoa. Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus e agora é filho de Deus em poder. Então perceba. No Pentecostes, ou na ressurreição, as pessoas veem a glória de Deus. E daí não é só para os 3. Não é só para os 3. É para a comunidade. Outras pessoas, além desses 3, testificam, olham, veem, tocam, ouvem, conversam, compartilham uma refeição com Cristo. Lembra que eu falei? O caráter progressivo das Escrituras? Ainda, outros teólogos ainda acreditam que Jesus falava da descida do Espírito Santo e a expansão da igreja após o Pentecostes, como os discípulos testemunhando estes eventos. E para mim isso também é real. Quando você olha o Pentecostes, a ascensão de Jesus, o Espírito descendo, as coisas acontecendo, os homens e as mulheres cheios de poder e de ousadia para pregar o Evangelho, você percebe, o reino de Deus também chegou ali. Então, seja qual for a sua preferência, as 3 são reais.
Em todo momento o reino de Deus está se manifestando. Mas perceba esta única realidade. O reino de Deus se manifesta em poder a quem? A multidão? A multidão? Ou aos discípulos? Deixa eu perguntar mais uma vez a vocês, antes que você se esqueça disso. Aonde você está? Você faz parte da multidão? Ou você é um discípulo? O texto continua, porque nós estamos falando que Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Então percebam que o texto vai nos mostrar, a partir do verso número 2. 6 dias depois dessa fala de Jesus, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. Perceba, eles foram para o monte, onde ficaram a sós, e ali ele foi transfigurado diante dele. E a palavra, no grego ali, é metamorfo, ou seja, transformado, é uma transformação completa, que implica em uma mudança radical, revelando a verdadeira essência de algo que, em sua manifestação externa e visível, ou seja, toda a glória do Cristo, naquele momento, para aqueles 3 homens, foi revelada. Foi revelada. Alguns comentaristas dizem que eles só sabiam que aquele era Jesus porque eles viram que era Jesus anteriormente. Porque eles passaram por aquela experiência. E aquela transformação foi completa. E o texto, ele avança. Jesus é transformado em glória. E daí nós vemos uma outra coisa. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. O Salmo 104, verso 1, na NVI diz: bendiga o Senhor a minha alma. Senhor meu Deus, tu és tão grandioso. Perceba, está vestido de majestade e esplendor. Por esse breve momento, a verdadeira identidade de nosso Senhor pôde resplandecer de tal forma, que os discípulos viram em Jesus o cumprimento da palavra de Deus. Eles olham a transformação. Eles olham a santidade. É lógico, você sabe que esse branco representa o quê? A santidade, a pureza, a justiça de Deus. Então eles olham e veem algo grandioso. Grandioso, grandioso. Agora veja o verso de número 4. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Daí nós temos algo que talvez a nossa cabeça não consiga encaixar. E diante daqueles homens, aparecem outros 2 ícones. Então talvez seja melhor eu desenhar isso para você. E o que o texto está dizendo é o seguinte: é que tanto Moisés quanto Elias, a lei em Moisés e os profetas do Antigo Testamento apontavam para quem? Para o Cristo. É essa a realidade que o texto está mostrando. Elias e Moisés, eles simbolizam a lei e os profetas, ambos grandes libertadores, mestres e profetas que lideraram o povo de Deus com a autoridade divina. Juntos representam a tradição profética
que apontam para o Messias. Então eles têm aquele evento, e daí 2 ícones da fé judaica aparecem. Moisés de um lado, Elias do outro, e o Cristo no meio. Perceba, com a vinda de Cristo, a lei e os profetas se cumprem, assinalando a chegada do reino de Deus. Então, o reino de Deus está entre nós na pessoa de Cristo Jesus. Essa não é uma montanha do Sinai, mas do Evangelho, onde a lei e a graça convergem em Jesus. Deus encarnado e cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Olhe para ele e creia em seu Evangelho. Lembra que eu falei das caixinhas de promessa? Nenhuma daquelas promessas tem validade alguma se você não submete o seu coração a Cristo Jesus. O brasileiro é cheio de crendices, não é verdade? O brasileiro é um povo muito místico, cheio de crendices. E muito tempo atrás, antes da minha família passar por uma experiência de encontro com Jesus, nós também tínhamos as nossas crendices. E como todo bom brasileiro que tem as suas crendices, em casa, na estante de casa, da casa dos meus pais, ou seja, não na minha casa, mas na casa dos meus pais, ficava aberta a Bíblia no Salmo de número... Olha só como tem gente igual a mim aqui nesse lugar. E era para quê? A Bíblia ficava aberta no Salmo de número 91? Promessas, proteção, livramento, experiência da bondade de Deus. Mas perceba, se você não submete o seu coração a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquelas promessas do Salmo 91 têm a ver com você? Não tem. Me desculpa, não tem. Não faz sentido para você. Porque aquelas promessas só são reais e só são cumpridas na pessoa de Cristo Jesus. E não existe outra possibilidade. É isso que o texto de Marcos está nos mostrando. Cristo Jesus é a convergência do quê? Das promessas, de tudo aquilo que o Antigo Testamento requeria em termos de sacrifício. Cristo Jesus, ele é a pessoa que cumpre isso. Então deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você cultivar uma espiritualidade. Porque muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós cultivamos espiritualidade. Nós cultivamos. Eu lembro uma vez, e eu só estou contando as minhas experiências. Só estou contando as minhas experiências como pastor. Não estou fazendo juízo de valor. Eu lembro uma vez, ainda quando eu era pastor de jovens adolescentes em Campinas, eu estava discipulando uma menina e ela me contando a experiência dela. Ela falou: pastor, eu sou uma pessoa muito, muito, muito espiritualizada. Para cada dia da semana, ela ia em algum lugar que tinha algum movimento de espiritualidade. Para cada dia da semana. Então pense você, cada dia da semana,
ela ia em algum movimento que tinha espiritualidade. Ela tinha um colarzinho de não sei quem, ela tinha uma pulseirinha de não sei quem, ela tinha um símbolo de não sei o quê. Então ela se julgava o quê? Espiritualizada. E ela não queria ficar de fora de nenhuma das promessas, porque toda a confissão de fé, toda a expressão de espiritualidade tem as suas promessas. E ela não queria ficar de fora de nada. A pergunta é se nós não estamos assim também. Porque perceba, existe compromisso na fé dessa menina? Existe compromisso? Nenhum. Porque quem está em todo lugar não está em lugar nenhum. Nenhum. Se você está em todo lugar, você não está em lugar nenhum. E o que o Evangelho de Cristo Jesus está nos mostrando é essa realidade. Jesus, ele é o cumprimento de tudo, de tudo. E aqui nós percebemos, então, a graça. A graça, algo que nós muitas vezes não conseguimos suportar. Por quê? Porque a graça diz que você não precisa fazer absolutamente nada, porque Cristo já fez tudo por você. Isso não é desconfortável? Para mim, a doutrina mais desconfortável das Sagradas Escrituras é a graça de Deus. Sabiam disso? Mas você deve estar se perguntando, então, mas por que, Wellington, a graça de Deus é a doutrina mais desconfortável para você? Porque, veja só, se eu pudesse manipular um pouquinho Deus, não seria legal? Com o meu esforço? Não seria legal? Deus, eu te dou isso em troca disso. Deus, eu faço isso para o Senhor, então o Senhor tem que me abençoar. Não é legal? Não é bom isso? Só eu que acho isso bom? Não é bíblico, eu estou falando, gente, eu estou falando aqui da minha pecaminosidade. Nós fazemos isso em troca daquilo. Nós damos isso em troca daquilo outro. Então nós barganhamos com Deus e... não é fácil isso? Como seria fácil, domingo após domingo, eu chegar aqui num domingo qualquer e dizer assim, olha, meus irmãos, se você não está sendo dizimista, você não será abençoado. Então vem aqui e dizime, por favor. Poderia ser um pouco mais agressivo do que isso. Porque, afinal de contas, se você não dizimar, Deus não vai repreender o devorador. Olha, cuidado com o gafanhoto devorador, hein? Poderia fazer isso? Poderia. Mas daí eu estaria anulando o quê? O que eu estaria anulando? A graça. A cruz. Aquilo que Cristo fez de uma vez por todas, por mim e por você. Mas significa então que eu não preciso dar? Significa que você não precisa dar. Deus já fez por você. Mas então por que você dá? Ou porque você é generoso? Porque é uma resposta de amor. Alguém que me deu tudo, não posso retribuir um pouco? É simplesmente por amor. Alguém que me abriu todas as portas, aquele que deu a vida por mim, aquele que me tirou da morte, aquele que organizou a minha vida através da sua palavra. Então, agora eu não posso entregar um pouco daquilo que Ele mesmo me dá? Porque é isso que a palavra de Deus afirma, que tudo que eu tenho, que tudo que eu possuo, que todo mundo possui, pertence a Ele, é Ele que dá, é Ele que faz cair a chuva sobre justos e injustos, é Ele. E sendo Ele, então, não é justo eu ter um ato de amor para aquele que me dá tudo? Porque tem gente,
como nós vimos nessa manhã através dos nossos missionários, que tem um amor muito mais extravagante que o nosso. Ou não é? Porque tem homens e mulheres que dão a vida. A vida. E eu não me incluo entre os missionários. Eu não me incluo entre os missionários. Apesar do ministério não ser nada fácil. Mas existem homens e mulheres que saem do conforto da sua nação, aprendem uma língua que não tem nada a ver com a nossa. Aprendem uma cultura alimentar, educacional completamente diferente da nossa. Simplesmente, às vezes, para abençoar um pouco de pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus. Será que o pouco que você é chamado a fazer, nós não fazemos? Sabe o que me entristece? Posso abrir meu coração aqui para vocês? Vocês deixam? Deixa eu pegar uma cadeira aqui e sentar. Estou brincando, não faz isso não. Muitas vezes, nós tratamos o nosso serviço à igreja como as doações que nós fazemos. Já parou para pensar? Que você doa aquilo que você não quer mais? Você doa o sapato furado? Você doa a calça rasgada? Você doa a bolsa que quebrou o zíper? Você doa aquilo que você não quer mais. Em outras palavras, você doa o resto. O resto. Domingo após domingo, nós doamos o nosso resto de tempo para Deus. Resto. Não é isso? O resto do tempo que nos sobra. A gente doa para as pessoas um chinelo sem o par do chinelo, já perceberam? Você acha que é mentira? Você vai lá no balcão social lá de Solidariedade de Sorocaba e perceba isso. Pessoas doam aquilo que elas não querem mais. E nós fazemos a mesma coisa com Deus. O que me entristece é que nós poderíamos avançar muito mais. Se nós doássemos a Deus um pouquinho de excelência. Um pouquinho de excelência. Porque, afinal de contas, o que Deus fez por você? Deus deu o que por você? O resto? Foi isso que Deus deu por você? Foi isso que Deus deu por você? O resto? Você está me dizendo que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário por você é o resto? Foi isso? Deixa eu voltar à pregação aqui, porque isso foi só um parênteses. A segunda realidade que o texto me mostra é a seguinte: a realidade do reino de Deus supera nossas expectativas, pois agora não ouvimos a nós mesmos, mas a voz de Deus em Cristo. E aqui está o nosso grande problema, porque nós gostamos de ouvir e de falar o tempo todo. Então, veja o que o texto mostra aqui para a gente, meus irmãos. Olha só. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E perceba, o verso de número 6. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Quando você não sabe, vou te dar uma dica de ouro, de milhões para a sua vida. Quando você não sabe o que dizer, o que você faz?
fica quieto. E parece que o Pedro nunca entendeu isso. Eu sei, eu sou igual ao Pedro, mas perceba o que o texto está mostrando, que as nossas perspectivas humanas são frequentemente insensatas. Pedro, tomado pela excitação e pelo medo, falou impulsivamente. Sua compreensão plena viria apenas após eventos da cruz e da ressurreição. Os discípulos naturalmente ficaram maravilhados e apreensivos diante de tudo o que eles estavam vendo, da transfiguração, das vestes brancas, Elias e Moisés. Eles estavam estupefatos. No entanto, Pedro expressou o seu desejo de prolongar aquele momento construindo tendas para Jesus, Elias e Moisés. No entanto, ao fazer isso, ele sugere, perceba, a loucura, a igualdade entre eles. Pedro não percebeu que Cristo era o maior entre eles. Porque muitas vezes nós estamos tomados pelas nossas teologias, pelos nossos achismos, por aquilo que nós queremos ver. Mas a verdade é que jamais entenderíamos verdadeiramente quem é Jesus e o que ele fez e o que ele veio fazer sem compreender o significado da cruz e da ressurreição. Nós podemos olhar para Pedro hoje e falar: Pedro, você deveria ter ficado quieto. No entanto, nós no mesmo lugar faríamos a mesma coisa. E o porquê disso? Porque nós temos compreensão limitada das coisas. Veja só, Pedro ainda não tinha a compreensão o quê? Completa. De todos os fatos, de todos os eventos. A cruz e a ressurreição ainda não tinham acontecido. Então vamos dar um salvaguarda aqui para Pedro, né? Mas quantas vezes nós, que hoje temos a compreensão completa de tudo, nós também não fazemos a mesma coisa que Pedro? Falamos sem a compreensão do fato. Sem a compreensão. Jesus nos evangelhos diz uma coisa muito interessante. Talvez isso seja uma das lições mais difíceis que nós não conseguimos aprender. Jesus nos evangelhos diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Quem vive isso aqui, por favor, levante sua mão e seja arrebatado neste momento. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quem consegue viver isso aqui? Quantas vezes você quer antecipar as coisas? O que Pedro queria fazer aqui? Antecipar as coisas. Antecipar as coisas. É o que Pedro sempre está tentando fazer. Já percebeu? Pedro sempre está tentando antecipar as coisas. É da nossa natureza. Antecipar as coisas. Controlar as coisas. E aqui está a nossa grande dificuldade, porque basta a cada dia o seu próprio mal significa você viver na dependência da bondade de Deus. Se entregar. Se submeter. Esperar. Diz um salmo que diz o seguinte: espere, acalme o seu coração e saibam que eu sou Deus. É bonita essa promessa, não é? Mas como é difícil esperar. Como é difícil acalmar o coração. Como é difícil você não controlar as coisas. Então perceba essa realidade. Nossas perspectivas humanas são frequentemente insensatas. Mas veja, existe um contraponto aqui. Olha os próximos versículos. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Porque a perspectiva divina é o que nós precisamos, é o que realmente nós precisamos. A verdade é que muitas vezes nós não queremos, mas é o que nós precisamos.
Então perceba, diante das falas inconsequentes do apóstolo Pedro, ou da sua incitação, do seu desejo de prolongar aquele momento, vem a voz dos céus, vem a voz dos céus. De repente uma nuvem encobre, e lógico, você vai fazer uma referência a Êxodo 40, verso 35, ou 1 Reis, capítulo 8, versos 10 e 11, quando Deus encobre e enche os lugares com a sua nuvem. Mas perceba, nós não precisamos de tendas feitas por homens. Ao invés disso, nós precisamos da presença do Deus vivo, que agora fala palavras que trovejam como autoridade e estão cheias de significado. E qual é essa palavra que a gente precisa colocar para dentro do nosso coração, e isso precisa ressoar dia após dia em nós? Este é o meu filho amado. É a mesma palavra que Jesus ouve em seu batismo. Este é o meu filho amado. Mas agora tem um acréscimo aqui. Vocês devem o quê? Ouvi-lo. Ouçam. Qual é a coisa mais difícil de se fazer na vida? Qual é a coisa mais difícil de se fazer na vida? Qual é a coisa mais difícil? Esse é o sinal que está acabando o meu tempo. Nós combinamos isso. Qual é a coisa mais difícil de se fazer na vida? Ouvir. Por isso que muitas vezes eu não pergunto para minha esposa, como foi o seu dia? Porque se você perguntar para uma mulher como foi o seu dia, senta que lá vem a história. Mas não é verdade? Não é verdade? Ouvir é um exercício do quê? Não, de fé. Que paciência, gente, de fé. Antes de paciência, você precisa ter fé para ouvir alguém. Porque sem fé, vocês não podem fazer coisa nenhuma, nem ouvir alguém. Agora imagine Deus. Deus. Pedro não aguenta. Perceba a dinâmica do texto. Alguém perguntou alguma coisa para Pedro? Alguém perguntou alguma coisa? Alguém deu alguma instrução? Alguém falou para Pedro, Pedro, não aguenta. Ele vai falando. Ele vai se movimentando. Ele não sabe o quê? Esperar para ouvir. Porque isso você precisa de fé. Fé. Para ouvir a Deus, nós precisamos de fé. De fé. De encher o nosso coração. E é isso que você precisa, dessa perspectiva. Por último, que já me avisaram que o meu tempo está acabando. Terceiro, a realidade do reino de Deus supera nossas expectativas, pois Cristo mantém o foco na missão, sem se deslumbrar com a experiência. Toda a espiritualidade que desvia o foco da cruz é cega, é vazia. Toda a espiritualidade que desvia o foco da cruz, ela é cega e vazia. Perceba, Satanás tentou desviar Jesus da cruz. Primeiro através de Herodes, que tentou matá-lo. Depois ofereceu-lhe um reino e incitou uma multidão a fazê-lo rei. Mais tarde usou o próprio Pedro para repreendê-lo, como nós já vimos aqui. Mesmo na cruz, a voz do inferno gritou através dos insolentes judeus: desça da cruz e creremos nele. Se Cristo descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. A morte de Cristo nos trouxe vida e libertação. É essa a realidade do texto. Então, perceba como isso se desenrola. Verso de número 9.
enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E daí Jesus ele usa aqui uma imagem da literatura apocalíptica de Daniel, que se descreve principalmente no livro de Daniel, no Antigo Testamento, que é o Filho do Homem. Então a gente precisa fazer uma pergunta: qual é a imagem que os discípulos têm sobre o Filho do Homem? Então nós precisamos olhar para onde? Daniel capítulo 7, versos de 13 a 14, que nos dá a imagem do Filho do Homem. A imagem do Filho do Homem. Veja só o que o texto bíblico mostra. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um Filho do Homem, vindo como as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu, perceba aqui, a imagem. Ele recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens e todas as línguas o adoram. Seu domínio é domínio eterno e não acabará. O seu reino jamais será o quê? Destruído. Então, quando Jesus fala aos seus discípulos, o Filho do Homem, o que eles têm na cabeça? Daniel 7, 13, 14. E eles falam, uau, o Filho do Homem, é isso que a gente quer. Um reino de judeus, nós mandando no mundo todo. Vamos virar a mesa contra os romanos, virar a nossa libertação. É isso que nós queremos. Agora, perceba o que acontece. Veja. Ele continua no verso do número 12. Jesus respondeu, de fato Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. E então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Não sei se vocês perceberam, mas Jesus pega a imagem do Filho do Homem, que é uma imagem de poder, e encaixa ela onde? Naquele que sofre, na cruz. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Olha, vocês estão errados. Vocês estão errados, porque a perspectiva de vocês é uma perspectiva diferente da minha. A teologia de vocês é diferente da minha teologia. Aquilo que eu vejo é diferente daquilo que vocês veem. Então a pergunta é, como esses discípulos se esqueceram do Salmo 16, 22, do Salmo 110, e ainda em Isaías 52, a partir do verso 13 até Isaías 53, verso 12, que fala de quem? Do servo sofredor. A imagem de Jesus. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Antes da glória, eu preciso sofrer e morrer. Antes da glória, eu preciso sofrer e morrer. Deixa eu te fazer umas perguntas. Os discípulos aqui, eles estão ouvindo a Jesus? Lembra que eu comecei falando da caixinha de promessa? Que é aquilo que a gente escolhe retirar das Sagradas Escrituras? É isso que esses discípulos fizeram. Olha aonde eles caminham com o erro. Eles escolheram aquilo que eles querem ouvir. Deixa eu te perguntar uma coisa. E é sério isso. E é sério. Você vem a uma igreja, ouve um sermão. Você vai à escola bíblica dominical com os nossos professores. Você ouve a aula. Você participa dos nossos grupos pequenos.
e ouve as reflexões. Você escolhe o que você quer ouvir? Ou você abraça tudo o que você ouve? Mesmo que for desconfortável para você. Sabe por quê? Porque o ensino do servo sofredor para os judeus era desconfortável. Eles não queriam um servo sofredor. Eles não queriam um Jesus como Jesus se apresenta. Por isso que eles levam Jesus para a cruz. Porque o Jesus que é apresentado na história, em um primeiro momento, não é o Jesus que os judeus gostariam de tê-lo. A pergunta é séria, gente. Quando você lê, então esquece aqui os professores de escola dominical, a pregação do pastor. Quando você sozinho, na sua casa, lê as Sagradas Escrituras e é confrontado, você abraça aquilo que você leu? Ou você escolhe o que você quer ouvir da boca de Deus? Porque se você escolhe o que você quer ouvir da boca de Deus, você não é um discípulo. Não é um discípulo. Isso é sério. Se você escolhe aquilo que você quer ouvir da boca de Deus, você não é um discípulo. Porque a multidão escolhe. Porque em determinado momento do Evangelho, quando Jesus começa a pregar sobre a cruz, sobre o reino, e a multidão não aguenta, o que a multidão faz? Vai embora. Porque a multidão quer ouvir somente aquilo que agrada o coração. Diante disso, eu tenho 3 perguntas e a gente encerra. Ou 3 colocações, melhor dizendo. Cristo é o cumprimento de todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Para desfrutar dessas promessas, é necessário submeter-se a Cristo como Senhor e Salvador. Não existe promessa sem Jesus. Se você quer promessa sem Jesus, então você está fora das promessas. Você precisa submeter o seu coração a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Segundo, pare de ouvir a voz enganosa do seu coração e comece a ouvir a voz de Cristo. Expresse em sua palavra. Somente assim o caos de nossas vidas será dissipado e tudo entrará em seu devido lugar. Está em caos porque você está falando demais. Para de falar. Deixa Deus falar com você. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como pregador, a gente lê vários textos para escolher alguns. Mas tem um texto que, há um tempo atrás, chamou a minha atenção. Chamou demais a minha atenção. O Sermão do Monte diz que Jesus diz que quando você for orar no seu quarto, você ora em o quê? Em secreto, né? Você vai e ora em secreto e depois o seu pai, em secreto, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Te recompensará. Ele vai responder a sua oração. Mas ele vai falar com... Mas para falar você precisa o quê? Para você ouvir a recompensa, você precisa estar o quê? Em silêncio. Nós não ouvimos Deus às vezes porque nós não ficamos em silêncio. Nós ficamos perguntando, e nós não deixamos Deus falar. A minha imagem, às vezes, nas minhas orações é o seguinte, é eu falando para Deus, e Deus fala assim, sabe quando alguém quer falar com você, e você não deixa ele falar? Às vezes é assim. Às vezes é assim. Acalma o seu coração. Acalma.
E saiba que Ele é o quê? Deus. Por último, ficamos mais deslumbrados com experiências do que com o relacionamento com Deus. Isso é verdade. Nós damos mais importância ao milagre do que ao relacionamento que nós temos com Cristo. Desejamos as bênçãos, mas rejeitamos o compromisso com a missão. Buscamos as promessas, mas não queremos negar a nós mesmos. Hoje, pergunte a si mesmo: você faz parte da multidão? Ou é um discípulo? Porque um discípulo, ele dá mais valor ao relacionamento do que às promessas. Um discípulo, ele dá mais valor ao relacionamento, à intimidade com Deus, do que os eventos extraordinários. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e juntos orarmos? Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós queremos Te agradecer, Pai, pela Tua palavra, porque ela vem ao nosso coração e confronta a gente, confronta quem nós somos, nos desnuda, Senhor. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um aqui. O Senhor sabe quais são as dores, os problemas, os sofrimentos, as dúvidas, os dilemas. Nada aqui está oculto ao Senhor. Nada está oculto ao Senhor. O Senhor conhece exatamente cada milímetro do nosso coração, Senhor. Sendo assim, ó Pai, eu peço a ajuda do Teu Santo Espírito para o Senhor derramar graça sobre nós. E nós nos posicionarmos como igreja, como discípulos do Senhor, ó Deus. Como discípulos do Senhor. Nos ajuda na nossa caminhada. Nos ajuda na busca. Aquece o nosso coração. Dissipa as trevas que existem dentro da gente, Senhor. Retira as nossas dúvidas através do Teu Santo Espírito. Que o Seu Santo Espírito comunique a nós as Tuas verdades dia após dia, Pai. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Pai, muito obrigado pelo Teu amor em Cristo Jesus, pela cruz, Senhor, pela Tua graça, Deus. Muito obrigado pela Tua bondade, Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.